Olá, meu nome é Isaac, eu sou aluno do PET de Ciência da Computação da UFRN e essa aula é sobre representação numérica. Será apenas uma aula teórica que tem como principal objetivo mostrar como o computador representa os números. Bem, a representação é necessária, pois o computador trabalha apenas com zeros e uns, ou seja, é uma máquina que trabalha com sinais elétricos que são binários. Porém, é preciso traduzir os números em base decimal para que o computador possa entender e fazer conta com eles, e em seguida traduzir novamente para que possamos entender. Os números inteiros são os mais simples, pois são números que não têm nenhuma parte decimal, então a conversão é bem fácil de ser feita. Vamos dar um exemplo de converter um número de base 2 para a base 10. Vamos tomar como exemplo o número 000101, que representa o número 5 em decimal. O procedimento é o seguinte: cada número é multiplicado por 2 elevado a i, onde i representa o índice de cada número. Da seguinte forma: 0 vezes 2 elevado a 5 mais 0 vezes 2 elevado a 4 mais 0 vezes 2 elevado a 3 mais 1 vezes 2 elevado a 2 mais 0 vezes 2 elevado a 1 mais 0 vezes 2 elevado a 0. Como os três primeiros termos foram multiplicados por zero e o termo de índice 1 também, restam apenas os termos de índice 2 e 0, onde o termo de índice 2 é igual a 4 e o termo de índice 0 é igual a 1. Temos então 4 mais 1, que é igual a 5. E assim para qualquer número binário. Portanto, o número 000101 em binário representa o número 5 em decimal. Agora, isso é válido apenas para os números positivos. Os números negativos têm uma outra forma de serem representados pelo computador, que é o que vamos falar agora. Para os números negativos, é usado o complemento a 2, que é a maneira de representar os números negativos. Vamos tomar como exemplo o número menos 5. O número 5 em binário, como já vimos anteriormente, usando 4 bits, é representado pelo número 0101. Para representar esse número em forma negativa, ou seja, o número menos 5, é usada a seguinte técnica. Invertemos todos os bits do número, ficando então com 1010. E em seguida, adicionamos 1 ao resultado, ficando então com o número 1011. Portanto, o número 1011 representa o número menos 5 em binário, usando o complemento a 2. Agora fazendo o caminho inverso, ou seja, transformando o menos 5 em 5 positivo, é feito da seguinte maneira. Invertemos todos os bits do valor, ficando então com o número 0100, e adicionamos 1 ao resultado. Então chegamos ao número 5 positivo, que é 0101. No complemento a 2, o primeiro bit indica se o número é positivo ou negativo. Se o primeiro bit for igual a 0, o número é positivo. Caso contrário, ele representa um número negativo. Isso só acontece no complemento a 2. A vantagem de usar o complemento a 2 é que não existe ambiguidade na representação do número 0. Por exemplo, se fosse usado o complemento a 2 e fosse usado apenas o bit do sinal 0 para positivo e 1 para negativo, o número 0 teria duas representações, sendo representado pelo número 1000 e 0000. Com o complemento a 2 não há essa ambiguidade. Como já foi dito, teríamos então duas representações para o 0, sendo ele o 0 positivo e o 0 negativo, coisa que não existe na matemática. Os números reais, ou seja, os números que possuem casas decimais, é um pouco mais complicado de serem representados. De acordo com o padrão I3E 754, que foi formulado nos anos 70 para padronizar a representação dos números reais, ele é composto de 3 partes. Primeiro temos um bit de sinal, que será apenas para dizer se o número é positivo ou negativo. Temos também 8 bits de expoente e também 23 bits de mantissa. Vamos entender
entender melhor o que é sinal, expoente e mantissa. Primeiramente temos o sinal, que é representado pelo número 0 quando o número for positivo e 1 quando for negativo. Nós temos também o expoente. O expoente é uma potência que vai elevar o valor que está localizado na mantissa. Como ele é um número sem sinal, convencionou-se 127 seria equivalente a 0. Os números negativos seriam os números abaixo do número 127 e os números positivos acima de 127. A mantissa é o valor a ser representado, só que ele é normalizado como se só tivesse um bit antes da vírgula. Vamos explicar com um exemplo. Primeiramente, o primeiro bit ele é implícito. Imagina-se que ele tenha o valor 1. Então, o número 3,25 em binário, a parte inteira é 3, que é 11, e a parte decimal é 01. Mas por que a parte decimal é 01? Imagina-se como se estivesse lendo esse número ao contrário, 10, e acrescentando mais um 0, esse número seria o número 4 em binário. E pegando a parte inteira, que foi considerada com 1, fica 1 sobre 4, que é 0,25. Portanto, o número 11,01 representa o número 3,25 em binário, que é uma forma de representar números reais em ponto flutuante. Na mantissa, esse número é representado com 101, 000 e o resto tudo 0. Mas por que isso? O primeiro 1 de todos ele é implícito e o resto dos números coloca-se logo depois. Essa quantidade de zeros serviria para um número que precisasse, vamos dizer assim, de uma precisão maior, que não é o caso desse número. Vamos para um outro exemplo. Esse segundo exemplo fica um pouco mais fácil de entender melhor essa questão do 1 implícito e da normalização. Vamos tomar como exemplo o número 0,125. Na verdade, esse número em binário é 1 sobre 8, ou seja, 2 elevado a menos 3. E na mantissa nós colocamos apenas o 1 e ignoramos os zeros. E esse 1, como ele é implícito, a mantissa fica completamente 0. Mas como esse número pode representar 0,125? Vamos tentar explicar com mais detalhes. Vamos começar com o mais simples, que é 3,25, considerando as três partes, o sinal, o expoente e a mantissa. O sinal é 0, pois trata-se de um número positivo. O expoente é 128, porque o expoente precisa ser 1. E a mantissa é 1010 e o resto tudo 0, como foi visto anteriormente. O expoente precisa ser 1, pois o primeiro bit da mantissa ainda faz parte do valor inteiro do número, além do 1 implícito. Ou seja, o valor que está na mantissa é como se fosse apenas a parte depois da vírgula. Vamos analisar o segundo exemplo, que é do número 0,125. O sinal continua sendo 0, pois ainda trata-se de um número positivo. Agora o expoente é menos 3 e a mantissa é composta apenas de 0. O expoente precisa ser menos 3, pois o 1 implícito, o único do número, precisa ser deslocado em 3 posições para representar o número corretamente, 0,001. Se o expoente fosse menos 1, esse 1 seria deslocado apenas uma posição à direita, representando então o número 0,5, ou seja, 1 meio. Mas deslocamos ele 3 posições, pois ele é um número 1 sobre 8, que é 2 elevado a menos 3. Dessa maneira é possível representar corretamente o número 0,001. Temos também alguns casos especiais dos números reais, como por exemplo o 0. O sinal pode ser 0 ou 1, onde o expoente é todo 0 e a mantissa também é 0. Temos também a representação para o infinito positivo ou negativo. O sinal depende. É 0 para positivo e 1 para negativo. O expoente é todo 1, que é o valor máximo, e a mantissa
todo zero. E também o NaN, que é o Not a Number, que é a representação usada para o resultado de uma divisão por zero ou os números imaginários, como por exemplo a raiz quadrada de -4. O computador retornaria o quê? Retornaria um Not a Number. O sinal é 0 ou 1. O expoente é todo composto por uns, como no caso do infinito, só que a mantissa é 0, 1 e o resto tudo zero. Bom, chegamos ao final dessa videoaula, espero que tenham gostado. E não se esqueça de assistir as outras videoaulas do PET. Obrigado.